Mário Maxwell Paris, tabelião de notas titular do cartório do primeiro ofício de Juazeiro do Norte, solicitou um espaço aqui no nosso Jornal da Tarde para, segundo ele, efetuar um convite às pessoas daqui da região do Cariri, da cidade de Juazeiro e da região do Cariri. Boa tarde, doutor Maxwell Paris. Boa tarde, João Hilário. É com muito prazer que eu retorno aqui no seu programa. Hoje está fazendo exatamente um ano da minha primeira entrevista concedida a você e até hoje a gente vê a repercussão dessa entrevista. Eu quero parabenizá-lo pela enorme audiência e respeito que o seu programa tem em toda a região do Cariri. Esses dias eu estava em Mauriti, o pessoal falou: Marcos, eu assisti aquela sua entrevista lá no João Hilário. Parabéns, João Hilário, pelo trabalho realizado. Muito obrigado, doutor Maxwell. Bem, que tipo de convite o senhor quer fazer hoje ao público aqui na cidade de Juazeiro, doutor Maxwell? João Hilário, o convite é dirigido primeiramente a você, ao Murilo, à sua equipe. E o convite diz o seguinte: Maxwell Paris, tabelião de notas titular do cartório do primeiro ofício de Juazeiro do Norte, Ceará, tem elevada a honra de convidar Vossa Senhoria e família para participar da primeira festa da pizza, que será realizada no restaurante Pasto e Pizza, na Lagoa Seca, a partir das 19 horas do dia 30 de setembro de 2014. O evento tem a finalidade de comemorar o primeiro aniversário da Blitzen, promovida conjuntamente pelo Ministério Público do Trabalho da 7ª Região e o Sereste, órgão da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, sem que os órgãos fiscalizadores da atividade ministerial e municipal tenham tomado qualquer decisão para prevenir e coibir tais abusos. Favor confirmar presença. O convite está sendo distribuído há 15 dias. E somente hoje eu consegui chegar ao seu programa. Bom, é um convite inusitado. Sim. E a Justiça, embora a Justiça seja suficientemente madura, tanto a Justiça do Trabalho como a Justiça Comum, a Justiça Federal, todos sabemos que a Justiça é absolutamente madura. Mas o senhor não entende este convite que o senhor está fazendo, a primeira festa da pizza, não entendo como uma provocação à própria Justiça do Trabalho ou à Justiça de uma forma geral, doutor Maxwell? Não, João Hilário, porque está lá no artigo 5º, com muita clareza, o direito de manifestação. Sim. Agora mesmo o Emerson Sheik, jogador do meu Botafogo, foi absolvido, porque falou: CBF é uma vergonha, é direito de manifestação. Eu não concordo com a forma como têm sido conduzidos os procedimentos. Eu não concordo com o sigilo absoluto que o Ministério Público impôs sobre os processos. Por exemplo, você teve noção da gravidade do que nós falamos aqui. Até hoje eu não sei exatamente do que eu sou acusado. Decorrido um ano, o Ministério Público nunca me deu vista do procedimento onde eu sou acusado no inquérito civil, onde eu sou investigado. Também aqui no Ministério Público Federal de Juazeiro do Norte, meu advogado está a semana toda indo ao MPF, está com certidão de pedido de vista do processo de carga e não consegue a carga de um procedimento onde eu estou sendo investigado. Então, eu preciso exercer o contraditório e a ampla defesa. A todos nós brasileiros é garantido o devido processo legal. Traduzindo isso para o nosso português, seria justo processo legal. Eu preciso saber o que eu estou sendo acusado. Eu preciso saber o resultado da investigação do Ministério Público Federal. E diante desta situação toda, quem o senhor espera estar na sua primeira festa da pizza hoje à noite? Em primeiro lugar, estarão os nossos colaboradores, 26 colaboradores e suas famílias que nos apoiam irrestritamente. Porque eu repito aqui, o meu relato de 30 de setembro do ano passado é verdadeiro e continua sendo verdadeiro. No cartório Paris não existe assédio moral. No cartório Paris não existe desrespeito. E aqui, João Hilário, eu acuso o Ministério do Trabalho de Juazeiro do Norte e o Ministério Público do Trabalho da 7ª Região de serem pelo menos omissos. Quando entrei no cartório, tinha funcionário que trabalhava no cartório há 50 anos sem carteira assinada. E eu digo o nome. É Dona Nininha, filha da ex-secretária de Educação.
O Cícero, que fazia as escrituras, trabalhava 30 anos sem carteira assinada. Tudo isso foi noticiado ao Ministério do Trabalho. Tudo isso foi noticiado ao Ministério Público do Trabalho. Por que nunca houve uma fiscalização que verificasse isso? Por que com o cartório Paris tanto rigor e com a administração que nos antecedeu nenhum rigor? Então nós vemos, por exemplo, por que o Ministério Público Federal não está preocupado também em cobrar as verbas que foram sonegadas pela administração anterior? Eu estou respondendo 2 processos na Justiça Federal, estão me cobrando 300, 400 mil reais por não recolhimento de INSS. Bem, então são 2 pesos e 2 medidas. Eu preciso saber do que eu sou acusado. Bem, hoje, exatamente no dia de hoje, o site do Ministério Público Federal do Ceará está postando, através da assessoria de imprensa do Ministério Público, está aqui no site do Ministério Público Federal do Ceará, com a seguinte manchete: o Ministério MPF, Ministério Público Federal, denuncia dono de cartório por acusações falsas contra a Procuradora do Trabalho. E no final da nota, posso até ler a nota aqui, já que eu estou citando a nota do próprio Ministério, ele diz: o Ministério Público Federal apresentou denúncia na Justiça Federal contra o proprietário e a funcionária de um cartório do município de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. Eles são acusados de calúnia, difamação e denunciação caluniosa quando difundiram em veículos de comunicação e apresentaram a órgãos públicos acusações falsas contra uma procuradora do trabalho e funcionários da prefeitura da cidade. Segue ainda a nota do Ministério Público Federal. Os atos ilícitos teriam ocorrido, segundo a denúncia do MPF, em represália à fiscalização promovida no cartório pelo Ministério Público do Trabalho, MPT, em setembro de 2013, para instruir inquérito que apurava denúncias de irregularidades trabalhistas relacionadas ao ambiente de trabalho e de assédio moral sobre os empregados do cartório Paris. Segue ainda a nota do Ministério Público Federal. Maxwell Paris Xavier, proprietário do cartório, e a funcionária Márcia Gomes Vieira deram entrevistas a emissoras de rádio e de televisão, atribuindo à procuradora e a funcionários do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador, Sereste, a prática de crimes na execução de inspeção e condutas ofensivas à reputação. Maxwell também divulgou nota pública com conteúdo semelhante. Ainda em 2013, os réus ingressaram com representações contra a Procuradora do Trabalho na Procuradoria da República, em Juazeiro do Norte, na Procuradoria-Geral da República, PGR, e no Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. O procedimento e inquéritos abertos nos 3 órgãos foram arquivados por falta de provas. Em razão das acusações falsas, é o que está escrito na nota, em razão das acusações falsas, o Ministério Público Federal pede agora à Justiça Federal que condene Maxwell e Márcia pela prática de calúnia, difamação e denunciação caluniosa. O que o senhor diz a respeito dessa nota do Ministério Público Federal, doutor Maxwell? Eu começo dizendo o seguinte: as acusações não são falsas. As acusações foram comprovadas em procedimento perante o doutor subprocurador-geral do Trabalho, José Carlos Santos Dumont, que esteve aqui durante 7 dias em Juazeiro do Norte apurando esta prática. E o que aconteceu? Lá, a procuradora, inclusive, admitiu diversas faltas administrativas. Inclusive admitiu no seu próprio programa, quando ela disse que é natural o Ministério Público pedir tabelas, porque isto é uma prática do direito do consumidor. As acusações foram comprovadas pelo depoimento das testemunhas. Ocorre que este procedimento está sob sigilo. E eu não posso fazer grandes observações sobre ele. Inclusive, eu não tenho acesso ao depoimento da Procuradora do Trabalho, a doutora Lorena Brandão Landim Camarote, que me foi oculto, embora eu seja o representante. Não tenho acesso a ele, eu não posso ter carga do processo. O Conselho Superior do Ministério Público da União realmente arquivou, está certo, douto procurador Celso Vilaverde. Mas em que pese a sua erudição, o seu renomado saber jurídico, ele se esquece de anotar que
dos procuradores votou pela abertura de procedimento administrativo disciplinar e, inclusive, gravou o seu voto. Ou seja, não é só eu que acho que houve desrespeito. Tem alguém dentro do Conselho Superior do Ministério Público da União, provavelmente um subprocurador ou um procurador-geral, que concorda que houve abusos. Eu não concordo também com essa alegação de que não houve, porque a Prefeitura quedou-se inerte. A Prefeitura não aceitou nenhum dos processos administrativos, até hoje eu não tenho notícia. E o advogado da doutora Lorena Brandão Landim Camarote, que é o doutor Quezado, Paulo Quezado, é justamente o marido da procuradora do município em setembro do ano passado, que não aceitou a nossa provocação. Então a Prefeitura não apurou. O Sereste é um órgão mantido com verbas federais e, como bem dito pelo Ministério Público Federal, por falta de provas, mas deve ser observado. Eu vou falar com bastante calma para que isso não seja distorcido. É o dominus litis, quem tem o poder de decidir, sendo investigado pelo próprio dominus litis. É o Ministério Público da União investigando o Ministério Público da União. Também não foi dito pelo doutor procurador que, neste procedimento de investigação criminal onde ele oferece denúncia contra mim, ele não me deu vista, ele não permitiu que minha advogada fizesse carga. A minha advogada atende lá, a doutora Clarice Macedo, foi lá durante toda a semana. Então eu tinha direito a ter acesso à informação para poder me defender. Agora, em relação ao procedimento, onde a procuradora é investigada, ele já deu uma decisão adiantando o mérito, e essa decisão já está sob recurso. Ele tem que mandar para o Conselho Superior do Ministério Público da União. Então a gente está com tudo em andamento. Ontem eu pedi reconsideração desse despacho, porque quando ele adiantou o mérito, eu sabia que ele oferecia a denúncia. Mas, João Hilário, eu estou aqui para dizer, você me perguntou a provocação? Não. Eu, na minha posição, posso sair daí protestando de placa na mão, queimando ônibus? Não. Eu quero que todos saibam que o Ministério Público da União, investigando a si mesmo, não está analisando todo o conteúdo probatório, em que pese a erudição, o renomado saber jurídico, a correção do doutor Celso Lima Verde, ele está equivocado na sua conclusão. Por quê? Ele não analisou todas as provas produzidas nos autos. Um ano decorrido depois, eu não tenho acesso ao inquérito civil. Um ano decorrido depois, eu não tenho acesso a nada. Então, nós, meus advogados, na segunda-feira estarão em Brasília, já para estar tomando as providências cabíveis perante os órgãos superiores, para a gente coibir mais essa demonstração de dificuldade no exercício da democracia. Se o assunto se tornar um assunto nacional de justiça, doutor Maxwell Paris. E vai se tornar, certamente, porque eu já estou segunda-feira, eu tenho entrevista marcada com o editor do Correio Brasiliense. E depois eu vou para o Rio de Janeiro com o editor do Jornal Globo. Eu não vou deixar a coisa ser resolvida dentro de Juazeiro do Norte. Porque aqui em Juazeiro do Norte todo mundo se conhece. Eu percebo que se o senhor ler a decisão, eu lhe trago tudo. Eu tenho uma caixa ali de processo. Quem lê a decisão vai falar assim, mas por que isso não foi considerado? As minhas testemunhas são todas falsas, são todas mentirosas. As testemunhas do Ministério Público do Trabalho são todas verdadeiras. Isso é o que está lá? Eu pergunto por que a Prefeitura não investiga? E mais, a decisão do Dr. Celso desatrela as duas investigações. É como se o MPT, a doutora Lorena, estivesse fazendo uma investigação e se o Sereste estivesse fazendo outra. Mas é tão unida que o motorista da doutora... Primeiro, a doutora Lorena pegou o carro do Ministério Público do Trabalho da 7ª Região, isso eu comprovo, está escrito nos depoimentos. Foi buscar todo mundo no Sereste. Chegaram juntos. O Ministério Público do Trabalho, o motorista do Ministério Público do Trabalho, Pedro, tirou fotos. Não pode haver uma ação conjunta, uma
fiscalização, Pode. uma ação conjunta? Mas a investigação do Ministério Público foi feita assim, não, a gente não vai se meter na questão municipal. Eles só investigaram a atuação da procuradora em relação aos atos dela, os outros atos, não, aqui tinha, e isso foi dito no seu programa, a psicóloga a doutora Fernanda disse ao senhor, não, nós estamos lá para fazer a verificação do trabalho, é diferente, só que foi tudo feito junto. Então, não há nenhuma investigação sobre a atuação do seu Francisco. Por exemplo, foi comprovado aqui no seu programa que teve um problema. Eu me lembro até você perguntando assim, então qual gargalo, seu Francisco? Qual gargalo que houve com a tabeliã? Ele lá no depoimento dele para o procurador, ele fala assim, não houve nada, fui super bem atendido, eu nunca tive problema nenhum no cartório Paris, a doutora Carla, inclusive, me deu uma certidão gratuita. Por que o Ministério Público não está fechando isso? Por que eu não fui ouvido pelo doutor Celso? O problema maior que aconteceu não teria sido pela sua reação à fiscalização, já que o senhor sabe que qualquer órgão, sobretudo que presta serviço de concessão pública, está sujeito a fiscalizações, está sujeito a auditorias, a tudo isso. O problema maior que aconteceu, o desenrolar desse fato vai se avolumando até o nível da Justiça Federal, não aconteceu em função da sua reação, doutor Maxwell? Isso é o que alega o Ministério Público, mas a minha reação não foi uma reação descabida. Como eu disse ao senhor, o meu domicílio foi invadido. Meus colaboradores, e não estou dando aqui nenhuma informação nova, não quero falar que o senhor está dando processo, porque eu já lhe disse. Meus colaboradores assinaram depoimentos tomados à mão, sem que fosse lido para eles o que eles lessem. E esses documentos estão sendo usados. Meus colaboradores fizeram uma certidão, fizeram uma escritura pública em cartório, dizendo que além de não ler, ali estava escrito coisa que eles não disseram. E isso está tudo dentro dos autos, mas o Ministério Público não considerou isso. Então eu pergunto, se é natural isso, como eu poderia reagir? Se meus colaboradores assinaram documentos que não estavam completos, se assinaram sem ler, se as pessoas chegaram sem se identificar, se todos se identificaram como fiscais do Ministério Público do Trabalho, e depois eu vim a descobrir, até pelo seu programa, que eles eram pessoas, alguns deles inclusive detentores de cargos em comissão da Prefeitura. Para fiscalizar o cartório, e depois, João Hilário, quero te comunicar, fui fiscalizado pelo Ministério Público do Trabalho de Brasília. Veio um subprocurador-geral do Trabalho, doutor José Carlos, veio o doutor Enéas, veio a doutora Paula, foram recebidos com todo carinho no cartório, nos parabenizaram, disseram que o cartório é um cartório padrão, um cartório top. Então, o que foi visto lá é uma coisa totalmente diferente. Então, a minha reação não é uma reação assim, não. A minha reação, por exemplo, como é que eu posso reagir? A procuradora do Trabalho foi o delegado de Polícia Federal, e o doutor Celso, procurador federal, sabe disso, para abrir um inquérito contra mim porque se sentiu ameaçado, porque meus advogados foram à Procuradoria do Trabalho procurá-la. Isso é normal? Não, aí eu fico imaginando como é que uma pessoa reage a esse tipo de coisa. Então, João Hilário, se aqui em Juazeiro nós estamos vendo as pessoas exercendo o poder ao contrário do que determinam os altos padrões éticos e morais do Ministério Público do Trabalho, eu estou levando sim. Eu vou conversar com o doutor Alessandro Tramujas, que é corregedor-geral do Ministério Público, vou conversar com o doutor Manuel Orlando, que é corregedor-geral do Ministério Público do Trabalho, vou conversar com o doutor Rodrigo Janot, que é procurador-geral da República, porque eu entendo que esta maneira de encarar o problema não é correta e não vai em nenhum desrespeito. Eu quero que seja apurado e que, principalmente, que eu saiba o que está sendo feito contra mim. Por que eu não tenho acesso aos processos, João Hilário? Está também acompanhando aqui o doutor Maxwell Paris, a senhora Wilza Carla de Souza Xavier, tabeliã do cartório Paris e esposa do doutor Maxwell Paris. Bom, doutor Maxwell, os nossos microfones ficaram à sua disposição para fazer o seu convite. A gente leu aqui uma nota do Ministério Público Federal e a gente está, evidentemente, absolutamente aberto a todos os lados dessa questão. Enfim, é papel da imprensa, né, para fazê-lo com imparcialidade, não é? Enfim, com a maturidade que deve permear a atuação da imprensa, como a que permeia a atuação da própria justiça, de uma forma geral. Muito obrigado, então, doutor Maxwell Paris, por ter vindo aqui aos estúdios da nossa FM Padre Cícero. Eu é que agradeço, João Hilário. Quero mandar um abraço para todos os ouvintes da FM Padre Cícero e dizer que
nosso proceder está pautado dentro da dignidade, do decoro, e que nós vamos continuar trabalhando com correção. E todas as espécies, foi dito aqui, eu não gosto de ser fiscalizado. Pelo contrário, já sofri 3 fiscalizações da Corregedoria, 2 do Tribunal de Justiça, 2 do Ministério do Trabalho, 1 da Polícia Federal, só falta agora vir um Conselho Tutelar. E todos são bem recebidos, inclusive do Ministério do Trabalho de Brasília. Mas nós reputamos que nós temos direito ao contraditório, ampla defesa, e em sede judicial nós vamos... Agora eu gostei, porque vai para o juiz de direito, até que enfim saiu da mão, porque é o dominus litis investigando o dominus litis. Agora vamos ter um juiz para dizer, ei, vamos botar limite nisso aqui. Se ele está sendo acusado... Eu só queria mais um detalhe. Por exemplo, esse senhor que foi preso por tráfico de entorpecentes hoje, que vocês noticiaram, a família dele, as crianças estavam lá, o juiz determinou o acolhimento. Se tiver mais algum, se não tiver nenhuma investigação em andamento, o delegado de polícia tem que entregar um inquérito para a defesa do traficante. Se tiver uma escuta telefônica, alguma coisa, ele pode segurar enquanto está. Agora, eu até hoje não consegui que o Ministério Público do Trabalho da 7ª Região me desse vista do inquérito civil em que eu sou investigado há 1 ano. Também não consegui que o MPF me desse vista desse inquérito que eu sou investigado há 1 ano. Ok. Valeu. Doutor Maxwell Paris, muito obrigado. Doutora Wilson, muito obrigado aqui pela presença dos dois aqui para discutir, falar sobre esse assunto. Ele veio aqui fazer um convite e a gente leu aqui a nota que está postada hoje, com data de hoje, no site do Ministério Público Federal.